Shalom, shalom, amados. Como é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus? É um relacionamento que, a cada dia, quando nós abrimos os nossos olhos, nós ficamos empolgados em falar com Ele, nós ficamos desejosos, nós sabemos que podemos ser surpreendidos? Ou é aquela coisa ritualística, aquela coisa rotineira? Bom, lá em 1 Samuel 14:35, nós vemos aqui a vida, um relacionamento de um líder para com o Senhor. Então Saúl edificou um altar para o Senhor, foi a primeira vez que fez isso. Então ele tinha tudo organizado, na verdade. Mas no fundo, ele não tinha um relacionamento com o Senhor, sabe? E uma das coisas que caracteriza essa nossa relação para com o Senhor, a primeira coisa é nos entregarmos a Ele de verdade, entregar as nossas vidas. E por incrível que pareça, isso parece ser tão simples, né? Parece ser tão... é tão falado, né? Entregue a sua vida para Jesus, confia nele, o mais Ele fará. Mas essa entrega, ela precisa ser seguida de uma coisa que é muito importante, e para que a nossa vida espiritual tenha crescimento de fato, é necessário que haja arrependimento. Será que nós não temos nada do que nos arrependermos? Não temos nada que avaliar nas nossas vidas, colocar à luz da palavra e perguntarmos a Deus se de fato está de acordo com a vontade dele? Olha, às vezes nós achamos que está tudo arrumadinho, mas nós precisamos parar, dar essas paradas, sabe? Fazer um tempo de retirada nas nossas vidas. Aí você pode dizer assim, mas como que eu vou me retirar? Eu tenho compromisso, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu trabalho. Peça ao Senhor, Ele vai te organizar. Talvez sua retirada não consiga ser uma retirada mesmo para algum lugar, isso é bem mais difícil de ser feito, mas o Senhor, desde que nós queiramos, Ele nos dará a oportunidade de estarmos com Ele. Talvez não seja ininterruptamente, né, por horas, um dia, um meio-dia, mas esse pouco tempo que você estiver com Ele será precioso e o Senhor falará com você. Uma das maneiras de nós sabermos realmente como anda a nossa vida com o Senhor é nós pensarmos naquilo que nós desejamos, naquilo o qual nós mais ansiamos nas nossas vidas. E qual preço que nós estamos pagando, ou melhor, qual comportamento que nós estamos tendo para com esse desejo que nós queremos realizar. Será que algo, sabe, mais importante nas nossas vidas não está sendo sacrificado por conta dessa realização? E quando esse algo é sacrificado, significa que nós não estamos realmente dando atenção, dando o amor necessário a essa situação. Esse dia eu estava vendo uma série, né? E aí a pessoa já carregava algumas feridas, né? O pai já havia morrido no assassinato, e ele colocou como a vida dele, né, que ele seria como o pai dele, um herói. Ele cresceu, ele se casou, o pai foi assassinado quando era criança. E daí ele assumiu a mesma profissão, ele quis ter a mesma profissão do pai, se casou, tudo mais. Mas daí a situação veio a se repetir, né, dentro da dinâmica do trabalho dele. De repente ele já tinha 2 filhos, e por conta dele querer ser aquele herói, dele se empenhar demais no trabalho, era o sonho da vida dele. Seguir os passos do pai, honrar, né? Tudo mais. Ele estava deixando os filhos em segundo plano. A esposa também. E muitas vezes nós nos agarramos a algum sonho, a alguma promessa, e de repente nos dedicamos demais a isso aí, sem perceber. E entendemos, e realmente é real isso, que isso é muito importante. Pode ser algo honrável, mas na periferia disso aí tem as nossas vidas, tem aquelas pessoas que dependem de nós, que nos amam, e o tempo vai passando. E essas pessoas, pela carência da nossa presença, da nossa responsabilidade, elas podem estar se perdendo, elas podem estar sofrendo, e só quando acontecerem coisas, né, mais significativas, problemáticas, é que nós vamos parar. E aí, é isso aí. Como servir a Deus, como amar a Deus, como nos relacionarmos com Deus, permitindo que Ele realmente tenha essa liberdade de nós, e para nós ouvirmos
precisamos parar, precisamos dedicar um tempinho maior a Ele, para que Ele nos toque, para que Ele nos revele aonde que realmente, ainda que nós não queiramos estar errando, nós podemos estar. E Ele é aquele que nos ajuda, que nos orienta, que quer que não venhamos ter problemas maiores naquilo que estamos vivendo, naquilo que nós assumimos como responsabilidade, como envolvimento nas nossas vidas. Pode ser o trabalho, pode ser em família. Uma professora que quer ser uma boa professora. Vamos dizer que ela dá 12 aulas semanais, aí ela começa a dar 14 aulas, aí daqui a pouquinho a coisa aperta, ela dá 36. Será que ela está de fato sendo uma boa professora? Ela tem necessidades, ela precisa desse dinheiro. Mas o Senhor fala para nós dependermos totalmente do agir dele, para nós não irmos nas nossas próprias forças. Eu sei que isso demanda uma grande fé, mas Deus nos dá essa fé. Então são nessas coisas aí, e cada vida, cada dinâmica vai ter uma situação. E é só com Deus que cada um de nós vai encontrar essa saída, vai poder vasculhar, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo e ver o que de fato está acontecendo nas nossas vidas. Quando queremos tão somente obedecer a Deus, porque a palavra nos diz para que nós obedeçamos. Mas aí, né, nós usamos aquelas frases, eu não vou fazer isso porque Deus não quer que eu faça. Se torna um peso. Mas quando nós não queremos fazer de fato, porque nós amamos a Deus e nós não queremos ferir o coração de Deus, é totalmente diferente essa caminhada. Eu tive num culto que o pastor falava que ele disse assim, nós deixamos de ser, ele enfatizou isso, nós deixamos de ser humanos. Ele até falou na quantidade de roupas que uma mulher tem, de repente de calçados. E aí, nesse século que nós vivemos, né, nem o rei Salomão, né, que era rico, tinha tudo isso, porque hoje tem muita facilidade. Então, por vezes, nós deixamos de contribuir com alguma coisa, porque nós queremos mais uma outra coisa. Nós queremos mais um sapato daquela cor, nós queremos uma blusa com aquele modelo, e nós ficamos envolvidos nos nossos desejos. Nem tanto necessidades, mas desejos. E, na verdade, parece que nunca é o suficiente, né? Porque eu já me vi numa situação dessa. E Deus me confrontava. Olha, realmente, aí você não vai poder contribuir com isso, porque você tá aí, ó. Precisa de tanta coisa aí nesse sentido. Não foi fácil mudar. Não foi mesmo, sabe? Porque eu fazia uma discussão interna. Mas eu trabalho tanto, eu tenho direito. Poxa, mas é só mais um. Mas nunca vai ser suficiente. A moda nunca vai parar, vai sempre lançar uma outra coisa. E é uma roda viva. Agora tá usando uma calça de boca apertada, daqui a pouquinho vai usar uma boca larga, daqui a pouco ela aperta de novo. E nós ficamos aí à mercê de tudo isso. Não é que nós não vamos nos importar em como nós vamos nos vestir, mas qual é a prioridade? Quando nós deixamos de ser humanos, nós deixamos de nos importar com aquele que tem menos perto de nós. Primeiro, nós queremos de fato realizar os nossos desejos, nem digo as nossas necessidades, porque se nós formos realmente sinceros, nós teremos de admitir que não são necessidades. Pelo menos era assim comigo, eu não tinha necessidade de tanta coisa. E eu acabava não tendo a condição de contribuir, sabe? De repartir com alguém alguma coisa. E eu via as pessoas pedindo a necessidade de outras pessoas, mas sempre que eu ia para contribuir, eu já tinha gasto, eu já não tinha mais. Então, é realmente num relacionamento com o Senhor, Ele vai nos tocar com relação a tudo isso. E outra coisa muito importante que eu não quero deixar de falar é com relação à própria palavra de Deus, né? Esse mesmo pastor falou que teria uma denúncia para fazer sobre a palavra. Eu olhei assim, meu Deus, uma denúncia sobre a palavra. Ele disse do cuidado que nós precisamos ter para não idolatrarmos a palavra de Deus. A Bíblia. Como que isso acontece? Vamos idolatrar a palavra de Deus, mas ela não é importante? Sim. Mas não mais que ele que fala a palavra, ele que escreveu, ele que inspirou as pessoas a escreverem. Né? Nós vemos lá naquela cura do sábado, né? Quando eles condenaram Jesus por estar curando no sábado, porque eles queriam ali seguir ao pé da letra aquilo que a palavra está falando. E não estavam percebendo que era o próprio Deus que estava ali e que o ser humano era mais importante do que seguir aquela regra
de não poder curar no sábado. Então, sabe, tudo isso tudo quer dizer relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus vivo, responsável, disciplinado, diário, constante, nós acabamos permanecendo sensíveis a todas essas verdades, sabe, que estão à nossa volta. Porque Deus vê o nosso coração, as nossas motivações. Ele vê. E Ele está se revelando. Eu hoje também vi uma outra coisa sobre uma inteligência artificial, né, do Elon Musk, é o quarto, né, aplicativo de inteligência artificial que ele monta, e está surpreendendo muito, porque sem nenhuma influência, né, ele deixou que ela ficasse livre, né, e fez as perguntas, né, quem era Jesus, e foram incríveis as respostas. Vale a pena você dar uma conferida lá. Nossa, é a Croc. Deixa eu conferir o nome dela direitinho para te dar, para você poder pesquisar aí no Google. O nome dela é Grok, G-R-O-C-K, tá? Sem filtros, tá? Sem influência nenhuma, tá? Não interpretando, não tendo essa questão da religiosidade, nem acadêmica, tá? Ela analisa, tá? Sem nenhum filtro. Eu não sei falar em termos, né, robóticos e tudo mais, em termos de inteligência artificial, mas você vendo lá, você vai ver que coisa tremenda, sabe? E ela dizer que não tem a possibilidade do surgimento do mundo, sabe? Por outra lógica, não seja a criação de Deus pela leitura da Bíblia e tudo mais, é quase que impossível. Então isso é surpreendente, né? Isso é surpreendente, isso é maravilhoso, porque muita gente, né? Ainda, né? A ciência é um peso muito grande para que eles creiam em Deus. E graças a Deus que a ciência tem se ajoelhado. A própria ciência tem mostrado, sabe? Né? Porque as IAs comuns, né, são politicamente corretas, sabe? Cautelosas a temas sensíveis, então elas não conseguem dar essa resposta. Mas essa não, sabe? Então é surpreendente, é uma notícia muito boa, né? Que fortalece a nossa fé. Porque a palavra fala, né? A gente precisa estar calçado para darmos motivos reais da nossa fé a outras pessoas que vão precisar dessas bases aí, desses caminhos, para que a sua fé progrida, para que ela aconteça. Então vale a pena. Se você tiver de falar com alguém, né? É Grok, G-R-O-C-K, de Elon Musk. A quarta IA dele, quarta inteligência artificial. Perguntou para ela quem é Jesus, sabe? E volto a dizer, não foi interpretação religiosa, não foi dentro né, daquele currículo clássico de academias, não, foi sem filtros, sabe? Usou matemática, sabe? E aí, matematicamente falando, as respostas foram impactantes. Amados, antes da gente orar, vamos aí compartilhar, vamos deixar um amém, um joinha, qualquer coisa, seu pedido de oração, orar pelas outras pessoas também. Agora vamos orar. Pai querido, Pai santo, mais uma vez em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Porque a tua palavra fala que aquele que diz que não peca já está pecando por falar que não peca. Te pedimos, ó Pai, torna-nos sensíveis, ó Deus, só o Espírito Santo para nos ajudar a ver onde temos deixado de acertar, aonde as nossas motivações não têm tido a base no amor, ó Pai. Só o Senhor que nos conhece, para nos ajudar, ó Pai, a encontrar essa revelação que é tão importante para as nossas vidas, ó Deus, para a nossa salvação, ó Deus, para que caminhemos de verdade em novidades de vida, Deus, e te revelemos àqueles que estão à nossa volta, papai. Ah, Deus, ajuda-nos no nosso relacionamento contigo, Deus. Sustém-nos, ó Deus. Dá-nos um espírito disciplinado, perseverante, ó Deus. Ávido, desejoso, Pai, de estar contigo, não como obrigação, Pai. Ler a tua palavra, Deus, vendo-a realmente como a tua própria palavra fala, Deus, uma carta de amor. E não tão somente um manual de regras, ó Deus, para que nos sintamos cumpridores dessa regra, Deus, porque assim seremos tão somente religiosos, ó Pai. Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no poder da oração.
continua conosco. Ajuda-nos a seguir adiante, ó Deus. Pela tua graça, Deus. Pelo teu amor tão lindo, ó Pai, que nós podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.